Oi pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre o novo lançamento da Impala. A coleção chama Imprevisível e é composta de 8 esmaltes, todos mudam de cor de acordo com a temperatura, então esmaltes térmicos ou termais. Eu vou fazer aqui para vocês os swatches, passando cada uma das cores em um dos dedos, 3 camadas de cada cor. Eu vou mostrar a mudança de cor usando água para facilitar o processo. E eu também quero comparar com 2 outros térmicos que eu tenho, um da Vanessa Molina, que é uma marca indie brasileira, e um com a gringa Cirque Colors. As cores da coleção são Glamurosa e Basiquinha, que é um acabamento mais jelly, apesar de falar que é cremoso, e ela muda de rosa para marrom, me lembrou bastante um sorvete napolitano essa cor. A gente tem a Realista e Fanfiqueira, que é um pêssego rosinha que muda para um amarelo manteiga, e esse sim é um acabamento cremoso. O time da Biscoiteira, que é um rosa e branco, tem um perolado e acabamento transparente, esse aqui. O Emocionada Desapegada, que é um vermelho, laranja, também com acabamento transparente. Esse aqui me lembrou bastante um molhinho de tomate ralo, não sei porquê, eu olho isso aqui e eu penso num molho de tomate. O Tranquila Surtada, que é o roxo e rosa, é outro que fala que é cremoso, mas para mim parece um acabamento mais jelly também. O Complicada Perfeitinha, que muda de azul para transparente, então acabamento transparente. Similar, o Desenrolada Misteriosa, que é o preto para transparente. E o Meiga Sincerona, que é outro acabamento cremoso, e ele muda de azul para lilás. Então eu vou fazendo os swatches aqui e vou compartilhando um pouco sobre o que eu achei da coleção e um pouco sobre esmaltes térmicos, o que eu sei e conheço deles. Bom, primeiro, eu achei sensacional uma marca mainstream lançar esse tipo de acabamento. Eu gosto bastante da ideia de esmalte térmico e terem lançado uma coleção inteira, nossa, demais. Então, assim, primeiro de tudo, parabéns, Impala, sensacional. Quero ver mais marcas ousando assim e lançando acabamentos diferenciados que nem esse. E também lançar com um preço acessível. Eu paguei 6 e alguma coisa em cada esmalte, e pelo que eu vi é o mesmo preço que sairia no site da Impala. E considerando que eu só vi esse acabamento em esmaltes indies que custam bem mais, eu achei bem acessível. Claro que no esmalte indie vai ter alguns diferenciais, mas ainda assim, achei um preço acessível. Algo que me chamou a atenção foi o quão sensível os esmaltes são para mudança de cor. Eu queria comprar pessoalmente e na loja eles ficam no estado frio. Só de eu ficar com eles na mão segurando enquanto eu escolhia, as partes que eu segurei mudavam para cor quente. A minha mão ela é bem quente e vai dar para ver aqui nos swatches que imediatamente muda de cor. Então eu achei que é muito sensível, mostrando aqui rapidão como que fica só de eu segurar um pouco na mão. Por exemplo, de rosa para roxo já dá para ver que ele fica bem rosado. Algo que eu gostei, que talvez algumas pessoas não curtam, foi a textura mais jelly de algumas das cores, da maioria inclusive. Eu diria que todas exceto a azul e lilás e a amarela e pêssego, que são cremosas, todas as outras são meio jelly. Lembrando que jelly, além do acabamento mais transparente, a ideia é ter essa questão de latinosa. E eu acho que isso ajuda muito na aplicação, porque não é um esmalte clarinho, aguado. A ideia é que ele vai ficar transparente e ele vai ficar homogêneo. Ele fica translúcido propositalmente, mas ainda é para ficar homogêneo na aplicação. E eu acho que isso facilita muito. Eu gosto bastante desse tipo de acabamento. Inclusive, eu até gostaria que as outras 2 cores fossem assim, porque eu tenho muita dificuldade com cores claras, principalmente esses amarelinhos, azulzinho, verdinho. Na minha unha, além de ficar irregular, porque a minha unha é meio falhada, então ficam umas partes, parece que umas pocinhas de esmalte, eu não tenho uma técnica muito boa, o acabamento na cutícula não fica muito legal, então se elas fossem gel também, igual às outras, eu acho que seria mais amigável para mim pessoalmente. Inclusive, o azul lilás me lembra bastante 2 esmaltes da Cirque Colors, vou mostrar aqui o Bizu Bizu e o Precious Moments. E principalmente o Precious Moments, ele é mais jelly. Então, se fosse mais nessa pegada, eu acho que teria ficado mais legal. O rosa com marrom e o rosa com roxo, falar que são cremosos, eu achei que vai setar uma expectativa errada. Eles são muito mais perto de jelly e de translúcido. Mesmo com 3 camadas, vocês vão ver que os meus ainda parecem a borda livre. De novo, eu gosto e acho que ficou muito bonito, muito legal esse acabamento,
mas para uma consumidora normal, lendo cremoso, essa não é a expectativa. Eu mesma seria outra expectativa do esmalte. Então, provavelmente a pessoa vai ficar decepcionada, e eu entendo que nem todo mundo gosta desse tipo de acabamento que dá para ver a borda livre. Falando sobre transparentes, algo que eu vi num canal que eu gosto bastante, que é no vídeo da Então Tá, vamos falar de esmaltes, ela comentou, e eu achei que foi uma boa sacada dela, que nos que são explicitamente transparentes, que é o vermelho, o rosinha, o azul e o preto, eles têm um shimmer, um perolado, que é para não ficar totalmente nada quando ele é transparente. Principalmente o preto e o azul, eles ficam transparentes mesmo. Então, se não tivesse nada ali, ia ficar nada na unha, né? Eu não tinha me ligado disso, foi uma boa sacada e realmente interessante da Impala ter antecipado isso. Eu imagino que foi de propósito. Eu teria gostado um pouco mais de variação, ao invés do shimmer perolado, talvez um holográfico, igual vocês vão ver no esmalte que eu tenho da Vanessa Molina, talvez alguns flakes, mas entendo que talvez seria ousar demais. E de novo, o azul e preto são os únicos que ficam transparente mesmo. Eu falaria que o vermelho, mesmo no mais quente, ele ainda é bem alaranjado, mesmo em uma camada, assim, ainda dá para ver um pouquinho. E o rosa é bem esbranquiçado, é um peroladinho bem branquinho mesmo em uma camada eu acho que dá para ver ainda. Não falaria que ele é totalmente transparente, é só o acabamento transparente. Então, dependendo do que você quer e para o que você vai usar, levar isso em consideração, porque, por exemplo, eu gosto de fazer nail art com esses tipos de esmalte, onde mostra e esconde um desenho, por exemplo. Daí eu tenho que ter em mente que o rosa e o vermelho, eles não vão ficar totalmente transparentes para mostrar o que está por baixo. Falando um pouco mais sobre esmalte térmico. Primeiro, alguns comentários que eu vi no Instagram foram pessoas reclamando que ele mudava de cor o tempo todo e que não ficava o degradê na unha igual na publicidade. Então, isso é o esperado, é assim mesmo. Eu acho que uma comparação é tipo aqueles anéis que tinha nos anos 90, que é o anel de humor, que ele ficava mudando de cor, não sei quem lembra disso. A cor sempre vai mudar de acordo com a temperatura que o esmalte tiver em contato. Então, isso significa a temperatura do ambiente e a sua temperatura corporal, porque parte da unha, grande parte, está encostando em você. E para quem tem as unhas mais longas, a borda livre ali vai estar em contato com o ambiente. E é isso, e assim, vai ficar mudando. No meu caso, eu tenho a mão super quente, então sempre fica a cor quente para mim. Se tiver mais frio, tipo um lugar com ar-condicionado, daí normalmente fica o quente na parte que tem a minha mão e a pontinha fica fria, fica esse degradê igual da publicidade. Mas nem para todo mundo vai ser assim. E vai ficar mudando mesmo, não é, vou passar o top coat e vai selar a cor que tá no momento que eu passei o top coat. Não é assim que funciona. A ideia é ficar mudando mesmo. Inclusive, isso é um ponto. O top coat não afeta, você pode passar sem problemas. O único ponto que eu quero só mencionar aqui, existem alguns esmaltes, não é o caso aqui da coleção da Impala, mas existem alguns esmaltes solares, que eles mudam de cor no sol. Igual aquelas lentes de óculos Transition, sabe? Daí esses têm alguns top coats que podem afetar. Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas só para explicar. Os termais não afetam, mas se você tiver um que muda de cor solar, o top coat pode afetar sim. O que acontece também com os termais, que acho que tem sido discutido um pouco, é que esses esmaltes estacionam numa cor. Então, eventualmente, essa mágica da mudança de cor vai meio que gastando e ele vai ficar numa cor só, não vai ficar mudando. Algumas pessoas comentam de guardar em geladeira. Eu, pessoalmente, não guardo, nunca guardei nenhum esmalte em geladeira. Eu tenho meu esmalte mais antigo termal é o da Cirque Rosinha. Eu tenho faz 1 ano e meio. Ele ainda troca de cor, mas, de fato, a cor quente dele não é mais tão clarinha. Ela deveria ser um esbranquiçado. Ela ainda fica meio rosada. E no dia seguinte que eu aplico, ele já não troca tanto de cor, parece. Parece que no primeiro dia ele tá trocando de cor bastante, mas depois vai trocando um pouco menos. Pode ser só impressão minha, mas é o que parece acontecer para mim. Mas o que eu vi de duração em geral, que eu vejo comentado no mundo indie, é 6 meses. Então eu falaria, o meu esmalte já durou 3 vezes mais do que isso, sem eu precisar guardar em geladeira. Pelo pouco que eu pesquisei aqui, pelo que eu entendi, o que afeta a habilidade de mudar de cor é ter muita mudança de temperatura e principalmente ficar esquentando, submeter ele a temperaturas altas.
Eu vi comentários que guardar na geladeira pode engrossar o esmalte, então eu pessoalmente não faria. Eu acho que o risco de danificar guardando na geladeira é mais do que o ganho de não mudar de cor mais, né? Mas assim, vale dizer, eu tô no sudeste do Brasil, então a gente não tem temperaturas tão altas quanto um norte e nordeste, por exemplo, apesar de ficar bem quente aqui. E eu guardo os meus esmaltes dentro de um gaveteiro, não fica exposto à luz, e o gaveteiro em si, ele fica num lugar que não bate sol, é uma temperatura bem estável, ele não é perto de parede externa, por exemplo, então isso ajuda bastante a não ter altas variações de temperatura. Eu não sei ainda se eu vou talvez pegar um que eu gostei menos da Impala e fazer um teste com ele na geladeira, vamos ver. Talvez eu faça isso e compartilhe com vocês depois. Mas, de novo, os que eu tenho nunca guardei e funcionam ainda. E eu também não sei se às vezes guardar na geladeira seria pior, porque daí toda vez que você vai usar o esmalte, rola um choque térmico. Você está tirando ele da temperatura alta da geladeira e trazendo, que nem agora que a gente está no verão, para uma temperatura super alta, né? Então, não sei se isso é pior. Inclusive, isso é algo que eu achei curioso e que a Holo Taco, que é uma marca internacional, fez o mesmo quando lançou a coleção termal deles, que foi ter lançado no verão. Eu imaginaria que isso é ruim, porque você já está de cara expondo o esmalte a altas temperaturas, que é o que você quer evitar com esmaltes termais. Então, eu não sei se as marcas têm algum estudo melhor da ciência aí, que talvez é melhor lançar no verão, mas eu lembro que foi algo que foi comentado também quando a Holo Taco lançou o deles. E um último comentário aqui específico sobre termais, quando você está aplicando, se você está num ambiente frio ou se a sua mão tende a ser mais fria, normalmente a cor fria é a mais escura. Então é bom você ter isso em mente e talvez fazer uma camada a mais do que você normalmente faria, porque quando mudar para o quente, talvez fique um pouco mais falhado, porque o quente vai ser uma cor mais clara. De novo, não é um problema para mim, porque para mim fica de cara a cor quente, mas algo para ter em mente e algo que a Kelly Marissa, que é uma youtuber que eu sigo, sempre fala quando ela usa termal, é isso. É sempre bom passar uma camada a mais do que você acha que tá bom, porque às vezes na cor clara vai ficar falhado. E meu último ponto aqui sobre a coleção, uma crítica construtiva, mas assim, gente, é total picuinha e total gosto pessoal, eu entendo, mas é com os nomes da coleção. Vocês podem até ver que aqui ao longo do vídeo eu tenho referenciado eles pela cor, porque eu achei os nomes muito desnecessariamente complicados. Eu adorei a ideia, só para deixar claro, da publicidade, de linkar esse lance do termal com o fato de que a gente, nossa personalidade, um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro, e que linkar isso com a mudança de temperatura, isso é muito legal, mas o nome duplo, com uma barra no meio, o nome da coleção também, que tem parte entre parênteses, porque é entre parênteses, previsível, né? Porque daí é imprevisível, previsível. Nossa, muito complexo. De novo, é super picuinha, eu não sei como explicar melhor, mas eu acho que poderiam ter nomes melhores. Por exemplo, eu acho que daria para trabalhar com essa ideia de uma antítese ou um paradoxo, mas com uma palavra só, ou com uma frase mais divertida. Não só pegar duas palavras opostas ali e pôr a barra. Inclusive algumas palavras assim, tipo fanfiqueira, biscoiteira, muito complicado desnecessariamente. Tipo, pra eu explicar o nome da cor desses esmaltes pra alguém ia ficar super confuso. Enfim, de novo, totalmente pessoal e picuinha. E mostrando um pouco da mudança de cor, dá pra ver que os dois rosas mais jellies, o que vira marrom e o que vira roxo, são bem parecidos no quente. Eu, inclusive, fiz eles lado a lado na mão pra conseguir ver. É um pouco sutil, um é um pouco mais pêssego, o outro um pouco mais pink, mas assim, são muito iguais. E o azul transparente no meu dedão, dá pra ver, a minha unha, ela é ondulada, ela é bem falhada, então eu precisaria usar com uma base niveladora, porque o azul transparente fica totalmente manchado por conta da minha unha não ser lisa, né? Isso é da minha unha, não é do esmalte, mas tenha isso em mente. Eu tô planejando fazer um vídeo mostrando algumas ideias de decorações, se alguém tiver alguma sugestão ou algo que queira ver, pode me falar, mas eu queria já compartilhar algumas que eu fiz com carimbos. O amarelo e azul, eu tentei fazer um degradê, tentando imitar a troca de cor de cada um dos esmaltes. Mas no fim, compartilhando, não achei que ficou bom, porque o degradê do carimbo meio que anulou o degradê da mudança de cor, e eu usei um carimbo que ocupou muito espaço na unha, então nem dava para ver muito bem a troca de cor. E ainda mais esses dois, o azul e o amarelo, é bem sutil a troca de cor deles.
Então, compartilhando, não achei que ficou bom. Mas eu fiz outros carimbos que daí eu achei que ficou mais de boa. Inclusive, eu achei legal tentar pensar, foi bem interessante tentar pensar cores que funcionariam tanto para cor quente quanto para cor fria. Então, de maneira que o carimbo ia ficar legal, não importa a cor. Então, isso foi bacana de pensar também. Bom, é isso. Falando bastante aqui sobre o que eu achei da coleção. Eu espero que vocês tenham gostado. Sei que foi um lançamento meio divisível. Vi alguns comentários em mídia social de pessoas que realmente não gostaram. Eu, pessoalmente, gostei muito. Eu sempre gosto quando as marcas inovam. De novo, principalmente o mercado mainstream, chegar mais perto de coisas que a gente vê no mercado indie e trazer a preço mais acessível para todo mundo. Eu espero que as marcas continuem fazendo isso, inovando, trazendo coisas diferentes para o mercado. Sempre vou apoiar isso. Enfim, é isso. Obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!